Boa tarde, galera. Hoje a gente está estreando uma nova série no canal Busca Vida na Estrada, chamada Histórias de Viajantes. E nesse primeiro episódio a gente vai conhecer uma família de ginastas que está viajando pelo mundo. Então aproveite aí para ficar até o final do vídeo, porque esse vídeo está muito bom. Se lembre de se inscrever no canal, deixar o seu like aí se você gostar do vídeo. Aproveite para também deixar um comentário, a gente está sempre aberto para ouvir as opiniões. E também compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e que acredita que vai gostar desse conteúdo. Eu sou o Fabiano, sou casado com a Saene, nós temos 3 filhas, a Yasmin, 14 anos, a Gabriela, 10 anos e a Manuela faz 2 anos agora, dia 2 de setembro. Nós temos esse projeto que inicialmente se chama Ginastas pelo Mundo. Esse é um dos propósitos da nossa viagem, que significa um intercâmbio de ginástica das minhas filhas, da Yasmin e da Gabriela. A Yasmin e a Gabriela são atletas de um clube lá de Curitiba, nós somos de Curitiba, Paraná, da modalidade de ginástica rítmica. E nós, há 2 anos mais ou menos, fomos interpelados pela Yasmin, que pretendia fazer um intercâmbio de ginástica, e naquele tempo ela tinha a intenção de fazer na Rússia esse intercâmbio. Não tínhamos a guerra ainda, mas eu sugeri a ela que pesquisasse sobre o país, sobre a cultura, como seria esse intercâmbio no momento em que ela tivesse a oportunidade de fazer. Passado um tempo, a Yasmin disse que pesquisou e falou: olha, eu pesquisei, mas eu não quero mais fazer esse intercâmbio de ginástica na Rússia, eu quero fazer em outros países. E aí ela começou a pontuar alguns países que ela queria ter contato com a ginástica rítmica. Nós pedimos para ela que aguardasse, continuasse alimentando esse sonho, que no momento oportuno ela provavelmente conseguiria realizar. 2 anos depois, isso se deu agora em 2022, nós tivemos a oportunidade de realizar essa viagem que nós chamamos de expedição, que é sairmos de Curitiba e irmos até o Alasca, nos Estados Unidos, passando por vários países. Inicialmente, esse projeto também surgiu porque nós não tínhamos, quando pensamos nele, conectado com o intercâmbio da Yasmin, mas nós pensamos realmente em fazer essa viagem como experiência de vida, tempo de qualidade em família, né? Nós conectamos ali alguns propósitos dentro da viagem, mas nós pensávamos em alguns pontos que seriam negativos. Então o primeiro era a questão do estudo das meninas, o segundo era o próprio treino delas, vez que elas já tinham toda essa interação social com a equipe, já treinam há muito tempo, tanto a Yasmin como a Gabriela, e outros que nós sabíamos que eram possíveis ser resolvidos, como o meu trabalho, o trabalho da Saene. Então nós começamos a tentar solucionar esses problemas. Foi quando nós enxergamos a possibilidade de trabalharmos na estrada, das meninas estudarem na estrada, porque daí nós tivemos contato com uma instituição americana que se chama Clon Lara, é uma instituição, a mesma instituição que a família Schurman matriculou os filhos quando os filhos fizeram a volta ao mundo, a mesma instituição de uma das famílias que está aqui no camping, que é a Guacira, que também nos indicou essa instituição. E a partir desse momento nós começamos a mapear a possibilidade, como nós faríamos, né? Então matricularíamos as meninas na Conlara, conseguiríamos trabalhar à distância. A Yasmin indagou sobre a ginástica, e aí nós lembramos da ideia do intercâmbio de ginástica e conectamos tudo isso. Então nós chamamos esse projeto de Ginastas pelo Mundo porque esse propósito do intercâmbio foi o que, digamos, mais encontrou possibilidade, né? Nós fizemos contato com várias equipes de ginástica, todas elas gostaram da ideia, autorizaram a vinda das meninas, a ida das meninas para essas equipes. Então hoje, por exemplo, nós estamos em Salvador porque existe uma equipe de ginástica rítmica aqui que se chama Gorbo. As meninas estão treinando aqui por 2 semanas com essa equipe. Daqui nós vamos até Aracaju, que é a sede da seleção, para as meninas poderem assistir alguns treinos lá da seleção.
E dessa forma, por cada estado, por cada local que nós passamos, elas têm essa interação, esse intercâmbio de ginástica rítmica, que é evidente que também conecta com um intercâmbio cultural, geográfico, histórico. Nós temos vivido uma experiência bem legal no aspecto do ensino delas, né? Porque elas praticam esse estudo que nós chamamos de homeschooling, e ao mesmo tempo elas vivem muitas coisas na prática. Então a Yasmin e a Gabriela estavam estudando História do Brasil. Saindo de Curitiba, vindo até aqui, nós passamos praticamente em lugares que foram pontuais, né, no aspecto histórico, né? Então é Salvador mesmo, se nós pararmos para estudar a história do Brasil, a história começa aqui, Rio de Janeiro. Então as meninas têm vivido isso na prática. Isso tem sido algo muito rico também. Então é uma experiência extraordinária do ponto de vista cultural, histórico, geográfico. Eu acho que uma experiência também libertadora, para que a gente pudesse entender que a gente pode viver com pouco, né, e viver muito bem com pouco. Na verdade, viver melhor com pouco do que com muito, que na verdade era algo que não nos preenchia, sabe? É aquela coisa que você está em busca do fim do arco-íris o tempo inteiro e você nunca consegue chegar. E aqui eu posso dizer que cada momento desse que nós vivemos é como se nós estivéssemos no fim do arco-íris, né? No baú de ouro do arco-íris, sabe? As pessoas que nós conhecemos, os lugares pelos quais nós passamos, nós fazemos novos, eu ia dizer amigos, né? Mas é como se fosse uma família que cresce a cada momento, sabe? Então isso para nós é muito rico, todas essas experiências. Eu sempre comento com as pessoas que se tem uma coisa que eu consigo lembrar da minha infância, eu tenho uma memória muito ruim, mas se tem uma coisa que eu consigo lembrar da minha infância com detalhes, às vezes eu consigo até sentir o cheiro, lembrar a sensação, são as viagens que eu tive na minha infância. Quando eu viajava com meu pai, com os meus pais, as experiências que nós vivemos na estrada. Então, nós optamos por isso porque nós queríamos e queremos que as nossas filhas possam viver isso, né? Experimentar isso. E nós também, né? Podemos realmente nos libertar daquilo que nós vivíamos e achávamos que era tudo, ou só o que existia para ser vivido. E por cada lugar que eu passo, eu sempre comento com elas, eu falo, nossa, por aqui, por exemplo, né, eu passo aqui e falo, eu poderia talvez morrer sem conhecer esse lugar, sabe? Sem ter tido essa experiência, sem saber o quão lindo é o Brasil, por exemplo, né, o quão rico são as culturas, né, aquilo que as pessoas carregam. Então, isso assim é um resumo, sabe? Fica até um pouco difícil às vezes explicar, porque nós passamos por vários processos, um planejamento, uma organização que foi bem longa ao longo desse período. Falo longa, em que pese a nossa ideia ter surgido em janeiro desse ano. E aí, a partir de janeiro desse ano, nós começamos a estruturar, a organizar e executamos mesmo a partir de fevereiro, março, nós começamos a realmente concretizar. Eu estava comentando, eu vi ali que tem um adesivo do Shurastei, né, do Jesse. Ele foi uma das pessoas que nós tivemos como exemplo, porque com cada pessoa que nós conversávamos, elas traziam situações de dificuldade para realizar esse projeto. Então nós sempre precisávamos ter alguma coisa ou fazer alguma coisa. E quando nós conhecemos a história do Jesse, e aí nós nos conectamos com ele pela internet primeiro, depois pelo WhatsApp, ele disse algo para nós que fez muito sentido. Ele falou, olha, vocês precisam começar. O importante é começar. Enquanto vocês ficarem esperando ou buscando o que estão orientando vocês, vocês nunca vão concretizar o sonho. Então vocês começam e a partir do momento que vocês iniciarem, aí vocês vão descobrir quais são as necessidades, o que vocês realmente vão precisar, como efetivamente vai funcionar a viagem, vocês vão se adaptar a essa condição, né, à estrada. E nós acabamos fazendo isso, sabe? Um pouco foi realmente iniciar, startar a viagem de uma vez. E o que ele disse foi muito sábio, porque nós estamos descobrindo ao longo da viagem o que realmente nós precisamos, aquilo que realmente faz sentido. Então acho que esse é um resumo. Nós também ao longo da viagem fomos conhecendo pessoas que nos conectaram com outras pessoas. Então a princípio não era nem para estarmos em Salvador. A nossa viagem ela iniciaria em Curitiba, e iríamos direto pelo sul, sentido Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Ushuaia, e subindo pelos outros países. Quando nós começamos o projeto, as coisas divinamente começaram a se conectar. Então surgiu a oportunidade de irmos até o Rio para conhecermos a filha da professora que introduziu a ginástica rítmica no Brasil.
uma senhora, já fomos até lá, tanto ela como uma ex-aluna da pessoa que introduziu a ginástica rítmica no Brasil, conversaram com as meninas, contaram histórias, enfim, então... Foi bem rico esse encontro. Elas estão tendo a oportunidade de se conectar através do coração com a ginástica rítmica, sabe? Isso também tem sido muito bom para elas. E aí do Rio de Janeiro nós fomos nos conectando com outros locais, né? Até que chegamos aqui em Salvador para treinar com essa equipe, que é uma equipe excelente também, as pessoas são muito amorosas aqui na Bahia, sabe? Realmente é cativante tá aqui, né? A gente tem vivenciado também experiências muito boas. E aí a oportunidade de ir até Aracaju, então nós vamos subir, né? Vamos conhecer alguns pontos do Nordeste e depois nós retornamos para daí efetivamente sair pelo sul, sentido Argentina, Chile e até o Alasca. Nós estamos há 3 meses na estrada. Conheci várias pessoas, vizinhos, né, a gente chama de camping, ou de alguns lugares que nós parávamos, e algumas delas com uma história parecida com a tua. Tiveram, e eu vou chamar de oportunidade, eu sei que pode parecer estranho dizer que tiveram a oportunidade de, através de uma experiência dolorosa, de uma experiência traumática, um câncer. Conheci um casal que o rapaz teve numa UTI, ele foi entubado, ele diz assim, ó, eu morri, eu só tive a oportunidade de voltar para executar esse projeto mesmo, sabe? E de se reinventarem, né? De olharem para aquilo que elas estavam vivendo, assim como você comentou agora, e entenderem que nada daquilo efetivamente fazia sentido para a vida delas. E elas iniciaram um projeto que você está buscando iniciar também em virtude de algo que num primeiro momento foi traumático, né? Então eu conheci um rapaz que ele está com um tumor ainda, ele, pelo que eu entendi, não tem possibilidade de fazer uma cirurgia, e os médicos apresentaram várias possibilidades de tratamentos, enfim, e ele optou por viver, né? Foi muito interessante a conversa que eu tive com ele, porque ele falou assim, olha, houve um momento na minha vida que alguém me disse, independente do diagnóstico ou do tempo de vida que os médicos estejam te dando, você tem que entender que ninguém sabe o tempo que nós temos aqui. Exatamente. Não importa se vai ser 1 semana, 2 semanas, 6 meses, o que importa é como você vai viver durante esse período. E aí o que ele fez? Ele vendeu a casa que ele tinha, comprou uma Kombi, organizou, ele mesmo montou esse motorhome na Kombi e fez uma reserva de valores e ele está viajando, sabe? Começou a viver alguns sonhos que ele sempre teve, mas nunca executou. Começou a aprender a surfar, é um dos sonhos dele, ele carrega uma prancha agora. Então assim, é muito legal, sabe? A gente vê que é possível às vezes nós nos libertarmos de alguns padrões que são impostos como sendo a única possibilidade que nós temos de viver, sabe? E eu te afirmo que eu acho que o caminho que você está tomando é o mais correto, é iniciar, né? Eu acho que tudo que você está fazendo são afirmações realmente, né? São condutas realmente que vão te conduzir a concretizar e realizar o teu sonho. Eu sempre gosto de contar também como surgiu essa ideia, a nossa ideia, porque realmente foi algo que nós entendemos como divino. Eu peguei as meninas um dia no treino, estávamos voltando para casa e todos nós vivemos sempre a mesma rotina. Se eu pegar, eu tenho 42 anos, né? Se eu pegar meus últimos 30 anos, eu acredito que eu tenha sempre feito as mesmas coisas. Correria, né? Sempre, enfim, até quem se falou, né? Atrás de coisas que... E aí nós estávamos indo para casa e nisso passou um motorhome por mim. Nós pegávamos uma BR, eu morava na região metropolitana de Curitiba, então para ir trabalhar eu fazia 50 km e depois 50 km para voltar. Pegava as meninas do treino e voltava. Estávamos voltando, passou um motorhome. E eu olhei para aquele motorhome e eu tive como se fosse realmente a visão, eu imaginei, né? Mas eu me imaginei dentro daquele motorhome com elas. E começou a me vir situações, nós estaríamos viajando, vivendo algo dentro de um espaço pequeno, mas algo que seria único, né, por um determinado período. Eu realmente teria um tempo de qualidade com as minhas filhas, elas poderiam me conhecer, porque a minha filha mais velha tem 14 anos. Acho que durante todo esse período, durante os 14 anos dela, se eu colocar em horas o período que eu passava com ela no dia, era minha. Levantava de manhã, deixava na escola, depois ia para o treino, nós nos víamos talvez umas 3 horas no dia. Então foi como se eu imaginasse essa situação, como se fosse uma visão de nós estarmos vivendo todo esse tempo de qualidade juntos. Ela me conhecendo, eu conhecendo ela. E aí eu sei que eu tive uma ideia, eu parei o carro, peguei o telefone e coloquei, nós tínhamos um grupo da família, coloquei no grupo da família e falei para elas assim, ó,
eu estou escrevendo algo, não leio. E aí perguntei para cada uma delas, falei assim, Sayane, se você hoje pudesse fazer algo muito diferente, mas muito diferente, esqueça tudo que a gente faz, esqueça nosso trabalho, o que você faria? Ela falou, eu pegaria o carro e sairia viajando. Daí nisso, perguntei para a Gabriela. A Gabriela falou assim, eu queria, poder viajar, mas eu queria ser youtuber. Falei, essas duas coisas podem funcionar também, né? Perguntei para Yasmin, minha filha mais velha, falei, Yasmin, e você? E Yasmin, eu faria a mesma coisa que a mamãe, mas eu faria num motorhome. Daí eu falei assim, então olhem o que eu escrevi no grupo. E aí naquele momento, assim, na estrada eu falei para elas, vocês topam? Elas falaram, topamos. Nós chegamos em casa, fizemos a janta, enquanto nós fazíamos a janta e jantávamos, nós começamos a pesquisar, começamos a organizar. E aí nós naquele momento ficamos por decidir em fazer, então nós vamos fazer. Essa chácara que nós morávamos, nós colocamos ela à venda para poder organizar a compra do motorhome, organizar algumas coisas. E eu lembro que quando eu entrei em contato com a imobiliária, eles falaram, olha, 8 meses, 1 ano. Em média 2 anos, eles falaram rápido, uns 8 meses pelo menos. Para vender. Para uma venda boa, 2 anos, né? Para fazer uma venda adequada, uns 2 anos. E aí eu lembro também que nós falamos, né? Enquanto nós ouvíamos, nós falamos, olha, se isso realmente for uma direção de Deus, como você falou, as coisas vão conspirar a favor e vai ser no momento certo. A chácara foi vendida em 2 meses. Olha só. Sabe? Na melhor das propostas possíveis, assim, nós nem imaginávamos. Então em 2 meses isso aconteceu. E aí quando nós voltamos do cartório, eu sentei e falei assim, pronto, agora não tem volta. Né? É a estrada, né? Queimou a ponte. Esse foi o termo usado. Esse foi o termo usado. Nós queimamos a ponte, não tem volta. Então, eu acho que é o que você disse, a partir do momento que nós tomamos ação, né, que nós tomamos frente, o protagonismo de tudo isso, nós iniciamos, as coisas começam a acontecer, sabe? Parece que o universo começa a conspirar a favor, né? E eu tenho vivido assim experiências, né? Nós temos vivido experiências. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o Paulo, né? E o Paulo comentando de algumas experiências, ele comentando de algumas viagens, e eu imaginando, puxa vida, quanto tempo nós vivemos alheios de tudo isso, sabe? De poder viver coisas extraordinárias. O mundo está ali, a alguns passos, a uma decisão, e nós deixamos de conhecer lugares. Eles estudam à distância, estão vivendo experiências, estão aprendendo. São 2 opções, que a outra opção boa também, que é perto de Aracaju, é o investe na primeira viagem. Não. Pode viagem, tá de sapato, tranquilo.